Amigos, amigas, colegas de magistratura, mais uma vez estamos com o programa Histórias da Toga. Sejam bem-vindos ao nosso programa aqui no estúdio da Magis e que muito honra a magistratura por contar histórias de valorização da carreira do magistrado. O programa de hoje é um programa especial porque nós estamos aqui com uma pensionista, uma figura querida dentro da magistratura e que ajudou muito o seu marido, foi um pilar para o seu marido em toda a carreira, juntamente com suas filhas, e em todo o decurso da carreira do finado inesquecível colega José Schem. É um prazer para todos nós termos aqui a Roselene Schem, viúva do nosso colega José Francisco Schem, e que vai falar um pouco sobre o seu papel e a sua participação na carreira brilhante do seu marido. Com a palavra, nossa convidada. Obrigada. Para mim, é muito prazeroso, apesar de saudoso, né, que sempre traz muita saudade, muitas recordações, e não deixa de emocionar, né, falar de uma pessoa, né, que eu escolhi, né, para ser meu marido, pai das minhas filhas, e um colega de turma, né, que nós fomos colegas, né, durante os 5 anos de direito, né, começamos a namorar no primeiro ano, ficamos noivos no segundo, casamos no terceiro, e ele fez o concurso para juiz, o primeiro concurso depois de formar, nós formamos em 1970, e o primeiro concurso que teve foi em 76, né, e foi a primeira eleição, depois do governo militar, e uma eleição que estava realmente, assim, preocupação para o Brasil inteiro, primeiro, e terminou, a prova oral foi dia 30 de junho, dia 13 de setembro eles já estavam nomeados, e já foram para a comarca dia 13 de setembro mesmo, porque o calendário eleitoral já estava em andamento. Então, ele chegou na comarca e assinou o termo de posse. A hora que ele virou para cumprimentar os advogados, já tinha um advogado com uma impugnação da candidatura de um prefeito. Ele, nas mãos, a única coisa que ele tinha era um roteiro da apuração das eleições. E ali ele tinha 15, meia hora para decidir isso, porque eram 24 horas as decisões, o calendário eleitoral era em horas, dias, muito corrido, né. Então nós fomos conhecer a igreja, né, e na igreja pedir, né, as bênçãos de Deus e orientação, e fomos para o hotel e ele foi decidir. E realmente foi a primeira decisão dele, uma decisão eleitoral, que eles recorreram aqui para o tribunal, e o tribunal manteve a sentença dele. Já foi a primeira vitória dele jurídica, que sem nada na mão, só mesmo com as aulas do professor José Alfredo de Oliveira Barati, e muita coisa, né, do Caimar da Silva Pereira, que foi nosso professor de civil, né, que a gente já saía da faculdade realmente com uma bagagem que os professores, eh, além de serem muito bons, eh, eram quase uns colegas já, porque eles faziam a gente participar da aula muito, não era uma aula, eh, discursiva, não, era uma aula participativa. Então, eh, o toda todo o a orientação e a bagagem que ele tinha era realmente da faculdade, né, porque era muito novo na carreira, tinha 28 anos, eu tinha 26, e com 3 filhas já, e a quando de resguardo de uma, né, a caçula de resguardo. E nós acompanhamos, assim, fizemos questão de ir, a cidade não tinha nenhuma infraestrutura, não tinha um supermercado, não tinha nada, e a gente foi desbravando mesmo. Acho que um dos primeiros juízes que moraram mesmo na comarca, e residiu, né, morou, colocar
eu lembro que a esposa do promotor perguntou: "Ah, você trouxe tudo?" Eu falei: "Lógico, aqui vai ser meu lar, né, vai ser nosso lar". Eh, Quadro na parede, porta-retrato, para ele se sentir em casa, ele sair do fórum e ter o ambiente, do lar dele, com a mulher, com os filhos, com a cozinha, com os pratos preferidos dele, por ser libanês, fazia, era difícil encontrar os grão de bico, os ramos para fazer, né, o que ele gostava, e participava mesmo, chegava os tios de eleitor para conferir, ajudava a conferir, e, e foi uma época, assim, que eu não posso falar que não teve nada ruim, porque eu acho que era obrigação dele, ele sabia o que que era ser juiz, ele escolheu, né, ele fez o direito para ser juiz, e ele sabia perfeitamente o que era ser juiz, Tinha consciência do a do trabalho consciência do dele, né. trabalho dele. Na época que ele assumiu, parece que não tinha escola judicial Não ainda, tinha escola não tinha escola judicial, não judicial, tinha então ele teve computador, que aprender ali na prática mesmo, no exercício no da exercício mesmo. magistratura. Isso é uma grande vitória que ele teve na carreira, né. Isso. E outra coisa, como era uma cidade, né, distanciada dos meios de comunicação, dos meios de transporte, né, estrada de terra, de Diamantina até lá, então o pessoal, apesar disso, era um pessoal muito culto, lia muito, poesia, música, e a gente participou da vida mesmo, coroação das meninas, festa junina, colégio, e precisava da gente para fazer uma palestra, sempre a gente atendia a comunidade. Isso fez com que, assim, fosse um ambiente muito bom. E o que tinha lá para, assim, de crime, ele fez uma pauta de júri rapidinho, logo depois das eleições, porque a prioridade era as eleições, né, Uhum. assim que passaram as apurações, ele já marcou a pauta de júri, os, eh o né, os réus que estavam lá aguardando a né, serem julgados, ele terminou logo a instrução, já marcou os júris, e foram tinham 29 presos. E durante 3 anos nós estivemos lá, 9 anos e 10 meses, nunca teve um crime de homicídio e, assim, nada, o lado criminal realmente foi, assim, em brancas nuvens. Nós chegamos junto com a Cesita, 800 habitantes a mais na cidade, porque a Cesita foi reflorestamento, e tinha trabalhista, reintegração de posse, eh ele logo nomeou um perito agrimensor para medir, porque vendia a terra no olho, né, e geralmente eles vendiam o terreno deles, iam ser funcionário da Cesita, ia ser empregado da Cesita. Uhum. E foi uma época de mudança, totalmente a cidade mudou, foram 800 homens, na cidade, né, e tinha alguma coisa, alguma reclamação, não chegava a ser crime contra os costumes, não. As meninas ficavam grávidas, porque novas, né, e tudo, muito homem na cidade, não tinha, mas era tudo resolvido muito amigável, assim, na a parte jurídica, né, Uhum. e foi uma pujança a cidade. Aí veio supermercado, por causa do aumento da população, né, construções, né, e ele substituía Diamantina, durante na época o juiz de Diamantina era o doutor Humberto de Paiva, ele tirou 4 meses de férias prêmio, e ele foi ser juiz de Diamantina. E lá tinha companhia, muito policial, Uhum. e a maioria dos crimes, por incrível que pareça, né, não existia Maria da Penha, mas tinha lesão corporal, tinha muito crime envolvendo policial. E a cidade, muito grande, totalmente diferente, Diamantina, e durante os 4 meses, o próprio promotor pediu ao tribunal que não enviasse juiz titular ou outro juiz, enquanto ele fosse o substituto, porque ele estava dando conta Uhum. melhor do que se fosse um titular. E Uhum. ele fez também 3 pautas de júri,
durante esse tempo que ele ficou substituindo lá, colocou esses processos todo em dia, recebeu homenagem da associação comercial, porque diz que até o comércio da cidade sentiu, porque realmente o juiz tem uma importância tão grande na comarca, que se realmente a comarca está funcionando, o judiciário está funcionando, o comércio muda, a vida escolar muda, tudo muda, porque a justiça funcionando. Todas as outras instituições funcionam e tendem a seguir o mesmo caminho da justiça. Se a justiça é célere, todas as outras instituições procuram ser céleres para dar conta de responder às demandas que o judiciário impõe na cidade, na comarca, e isso foi muito produtivo na região do Vale de Jequitinhonha na época, e foi onde ele ficou mais conhecido mesmo, porque ele chegava aqui em Belo Horizonte, todos os desembargadores falavam: "Nossa, Chaim, mas todo mundo está falando", porque nunca teve um juiz lá no Vale de Jequitinhonha, né, e isso tudo assim, quanto mais ele trabalhava, mais vontade ele tinha e mais incentivo também por ser reconhecido, e isso, quer dizer, eu quero provar, né, com o meu testemunho, que realmente o juiz sendo trabalhador, sendo dinâmico, isso aí conta ponto para toda a comarca, para toda a magistratura e para os colegas mesmo. Inclusive enseja no desenvolvimento da Da comarca, né, comarca, a cidade desenvolve, fica mais atuante, muito, né, muito, muito, você vê, mais ordeira, isso é mas muito importante. muito importante mesmo, a cidade ficou mais rica, sabe, assim, Exatamente. economicamente falando, a cidade mudou, depois. Há pouco tempo, nós fomos lá receber uma homenagem póstuma, que é um francês que veio na época da guerra, doutor Afonso Pavie, e ele trouxe o primeiro tomógrafo para o Brasil. Você vê, a pessoa quer trazer ouro, dinheiro, e ele trouxe um tomógrafo, esse médico. Uhum. E essa medalha chama Afonso Pavie, e só é outorgada a filhos de Tamarandiba, mas outorgou a ele porque ele prestou tanta benefício à cidade, à região, que a comissão organizadora dessa comenda achou que Um o reconhecimento ao reconhecimento. trabalho dele nessa área também. Aí o prefeito, como era um advogado, e ele chegou justamente na mesma época nossa, ele formou na UNB em Brasília, Uhum. e ele pegou, fez a homenagem e falou que o doutor Chaim chegou lá, não existia Maria da Penha, que ele já aplicava, não existia Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele já aplicava, não existia Estatuto do Idoso, ele já aplicava, não existia a Constituição de 88, ele já aplicava. Então ele foi um precursor, né, inclusive de leis Isso é. futuras, né, de Exatamente. estatutos futuros, mas é o bom senso, que eu acho que o direito é bom senso, a pessoa já traz isso dentro dela mesmo, ela pode aplicar, mesmo não tendo na lei aquilo ali, se o fato aconteceu, tem que ter uma resposta, tem que ter uma decisão, tem que ter uma solução. Então, Exatamente. não tinha o nome de Maria da Penha, mas se um marido, se um namorado, se um familiar cometesse, né, um ato, né, de De violência violência. contra a mulher, contra o filho e tudo, ele aplicava. Era o 129, mas com outra conotação, porque era família. Ele trazia aquilo para dentro, e isso aí, eu acho que todos esses julgados, acho que juntos foram compilados para formar uma lei Maria da Penha, né. Exatamente. Uma vez também, uma senhora morreu, ficou só o marido e os filhos moravam em São Paulo, ele ah, procura o nome daí dos filhos, porque tem que vir buscar o pai ou então mudar para aqui. Então já era o estatuto do idoso também, que ele Uhum. estava fazendo. Aí o filho veio: "Não, seu pai não pode ficar sozinho não, ou vocês levam para São Paulo ou vem um de vocês para ficar". Atitudes que serviram para normatizar
essas situações jurídicas, né, em jurídicas. relação a preservar os direitos dos idosos, né, da família, dos herdeiros, né, isso é muito E importante. com isso também, assim, foi tão importante de eu vivenciar isso tudo, assim, na íntegra, né, e in loco, que quando eu comecei a advogar, depois que ele faleceu, eu fui trabalhar no Tribunal de Alçada. Trabalhei no departamento de pesquisa, lá com o Salvo, Humberto Teodoro Júnior, Abel Machado, e a gente fazia revista mineira, né. Eu era pesquisadora, às vezes o Cunha Campos chegava: "Ah, estou querendo fazer um voto assim, 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 assim". Uhum, Então era como se fosse um assessor hoje, mas a gente fazia pesquisa. uhum. Aí a gente, sem nome, sem conhecer realmente, assim, o processo, mas a gente fazia aquilo e escrevia para a revista, né, as ementas também nós que fazíamos, e isso dentro de casa, tanto é que depois uma neta fez o concurso, é juíza, e o que é advogado, advogado dessa marca, participou ativamente da recuperação judicial, até o livro do Lobato, foi ontem, né, o lançamento, e o Lobato elogiava muito ele, mas eu acho que isso tudo já é uma coisa que vem do avô, de ouvir os casos, de Exato. ouvir, e isso dentro de casa a gente é um fato, eh, e um assunto diário. Então, apesar dos 43 anos que ele faleceu, é como se fosse ontem, porque tudo, gira em torno da nossa vida, que nós conversamos, que a gente Exata foi vivenciando, e a gente traz. E esse caso aí dos presos mesmo, né, que é um um assunto também, acho que mundial, dos presos, da ociosidade dos presos. Então foi uma preocupação nossa, porque a cidade era realmente uma cidade que demandava, eh, uma resposta para isso lá, que é alimentação péssima, alojamento, onde que dormiam. E nós fizemos uma olaria lá, né, junto com as mulheres dos outros advogados, e eles começaram a fazer tijolos, esses tijolos eram vendidos para cidades, mais perto, depois para o próprio Itamaratiba, né, porque nem tinha dinheiro para comprar tijolo, mas com as construções e tudo, a não precisava de comprar tijolo fora, os tijolos eram feitos pelos presos, preso, e exato. isso aí Tirou eles da ociosidade e colocou eles para fazer um trabalho de utilidade de pública. utilidade pública. Aí a cadeia melhorou, tinha alimentação boa, tinha missa nos domingos, encontro dos presos que estavam lá, assim, por exemplo, por homicídio, conhecer a família, isso assim, sabe, de quem eles Uhum, tinham praticado crime, e uhum. ou perdoar, ou pelo menos ver o mal que tinha feito, e poderia ali, com esse dinheiro lá dos tijolos, como era 50% ficava dentro da cadeia, e era tinha um revezamento. Eles eram os tipo prefeito. Uhum. Então, o dinheiro eles faziam as contas, tinha um caderninho, quanto que entrava, 50% ficava lá para eles, comprava, roupa de frio, cobertor, e alimentação boa, e as outras 25% dava para família dos réus, 25 para o das vítimas, né, e foi uma época, assim, realmente, assim, que fez diferença, É, e a trouxe uma nova roupagem para o sistema carcerário, nova né, para o roupagem. sistema presidiário. Agora, em termos de família, essa família maravilhosa que vocês constituíram, são 3 filhas? 3 filhas, E 2 médicas e uma advogada que mora em Brasília, sim, e fez comércio exterior e fez direito. E ela advoga nos tribunais superiores lá, sim. e faz muita sustentação oral, e é muito reconhecida, inclusive, assim, por colega nosso, teve uma época que o TRF1 era só colega de turma nosso, sabe, eram 5, desembargadores que eram nossos colegas de turma, Luiz Hum. Gonzaga, Luciano Tolentino, a própria Suzete, e quando ela ia fazer sustentação oral, eles falavam do pai dela, você sabe, e, eh, às vezes, vou citar nome, porque isso aí não tem nada a ver, o Orlando
Vaz, né, o advogado Orlando Vaz, um dia ele chegou e falou: "Nossa, ontem eu vi sua filha fazendo sustentação oral lá no TRF, eu fiquei de boca aberta. Foram 10 minutos que deu uma aula, que não sei o quê". Hum. E então, os que são advogados são muito bem reconhecidos, o próprio nome abre, né, muita porta para eles, e eles têm uma responsabilidade muito grande com o nome do Shein, o nome dele até hoje abre portas, e porque Hum. ele só deixou realmente, Marcou a presença marcou dentro da presença magistratura, dentro da principalmente da magistratura. atuação dele, Muito, né. muito, E muito. e netos, quantos? Netos, são 6 netos, 6 netos. 6 netos. Parece ter um Um advo neto magistrado. É, tá em Jequiri, né, uma Hã, neta. uma E neta. e um neto que é advogado da Samarco, Hum. passou todo o processo, desde o acidente da Samarco, recuperação judicial e tudo, e hoje ele é o terceiro na linha, sucessória lá da diretoria jurídica, Sim. com 10 anos de Samarco, entrou como, estagiário e realmente, assim, recebeu um prêmio em Ouro Preto há pouco tempo aí de funcionário do ano lá, porque não tem dia, não tem hora, 2 horas da manhã por causa de fuso horário, por causa da Austrália, né, e lá Hum. da Que Samarco. beleza, é uma família que realmente respirou e respira o direito. Respira. E segue a trilha do avô, né, do pai, e principalmente as atitudes, as ações e o que ele realizou dentro da magistratura. É, e nós temos um Isso, compromisso muito grande com esse nome dele, isso. porque ele teve, sabe, esse cuidado, esse amor, esse respeito pela e eu até em fila de banco, eu de eu defendo de unha e dente a magistratura, o juiz, e corro atrás, seja em qualquer assunto, igual hoje, o problema de remuneração e tudo, eu sou, assim, uma ferrenha defensora, porque eu sei o que que é ser juiz, É, na essência da palavra, exatamente. sabe. Não é, só passou no concurso, só ser juiz, só louros, não, porque tem muita gente que acha que ser juiz é louros, e ser juiz é ônus direto, do primeiro Exatamente, dia até o último dia. exatamente. Então, eu sou apaixonada com a magistratura, apaixonada com o direito, e dou os parabéns para os magistrados mineiros, e porque realmente são desbravadores, principalmente né, os que iniciaram isso tudo aí, a criação da Amagis, a Amagis também, eu sempre à disposição da Amagis pra, né, para ajudar, né, É, todas as nutris, feiras, Integramages, e tudo que vem da Magis, eu acolho e faço questão de mostrar para as outras associações, do Espírito Santo, Santa Catarina, Cuiabá, porque nós estamos fazendo um movimento que tinha estado no Brasil que ainda não tinha, assim, departamento de pensionista, e as associações muito, rudimentares, assim, não preocupava muito, assim, com a pessoa, né, do magistrado, com a pessoa do pensionista, né. Então nós estamos hoje muito ligadas com todas as associações do Brasil inteiro, sabe. E viramos amigas mesmo, de uma frequentar a casa da outra, do Espírito Santo já veio, já ficou na minha casa, então a gente está fazendo, assim, um intercâmbio nacional, porque eu acho que a magistratura tem que ser também nacional, tem que exatamente. o mesmo estado, São Paulo é pujante, tem muito dinheiro, isso e aquilo, recebe isso, recebe aquilo, acho que o juiz mineiro tem que receber também a mesma coisa que o juiz de São Paulo ganha, que o magistrado de São Paulo ganha. E outra coisa, lá do Nordeste, lá nos recôncavos, né, assim, mas ter um parâmetro, de Exatamente, igualdade para exatamente. isso. Querida amiga, você deu uma aula para nós aí do que é uma família de um magistrado, do que é a esposa de um magistrado e de que vocês deixam para nós, o que seu marido
deixou para nós um exemplo muito grande, muito bom, do que é uma magistratura com uma família sólida, com uma família bem constituída e com a preocupação dele no bom exercício profissional. Eu agradeço, minha querida amiga, a sua presença, você como nossa pensionista e que ainda continua lutando aí pelos direitos, não só seus, mas dos seus pares aí, das viúvas, dos magistrados, e isso é muito importante para a nossa classe e é muito importante para que nós consigamos os nossos direitos, como efetivamente eles existem e devam ser honrados a tempo e modo. Muito obrigado pela Não, sua presença, viu? E espero que outras vezes nós encontramos aí para uma nova conversa. Tá? Um muito abraço. obrigada. Eu que Obrigado agradeço. a todos. Foi muito bom.